pessoal. Estamos aqui hoje no papo com um querido, o Dr. Igor, um conterrâneo. Ele, apesar de novo de idade, ele tem aquela parede, sabe, de diploma. Ele é o cara, gente. Eu trouxe ele aqui para a gente bater um papo sobre reposição hormonal e alguns mitos, algumas verdades que precisam ser ditas, tá? Doutor Igor, se apresenta um pouco aí para a galera. Olá pessoal, tudo bom? Prazer, meu nome é Igor Caldas, sou médico já há 10 anos, tenho algumas especializações, sou radiologista formado pelo Hospital Heliópolis, fiz radiologia oncológica pediátrica, passei pelo GRAAC no Hospital Unifesp, faço nutrologia hoje em dia, hoje em dia é uma paixão, além das outras especialidades também, né? Mas eu me descobri nessa parte. Trabalho já há 10 anos em UTI pediátrica adulto, né? Também entrei com doutorado com 26 anos, fiz em especialidade de bioética médica, onde sou especialista nessa área também, pelo Conselho Federal de Medicina e Universidade do Porto. E tô aí na batalha, na medicina. Não, e doutor, vamos falar, né? Se a gente só as especialidades do doutor vai a noite todinha para a gente conversar. Eu gosto de estudar um pouco para conhecimento mesmo. Estou agora terminando psiquiatria e é isso, a gente está em constante evolução. Quem disse que a gente nasceu para fazer só aquilo? Quando eu me formei quando eu me formei em radiologia, todo mundo perguntava, pô, vai sair da radiologia, vai ficar só radiologia? Não, a gente vai adquirindo informações, conhecimentos e se adaptando, né? No que a gente acha melhor e no que a gente quer fazer da vida, gostar. Eu acho que é isso, a gente está sempre em constante evolução e aprendizado, a vida é essa. O Igor também, assim como eu, ele é um defensor, né, da reposição hormonal inteligente e Com consciente, certeza. né? Então, Igor, é muito comum no meu consultório ter muitas dúvidas em relação à reposição hormonal. Certo, Muitas dúvidas relacionado ao hormônio versus câncer. certo. Diversos pacientes, doutora, mas se eu repor hormônio, qual é a minha chance de ter câncer? E assim, a gente explica, mostra, né, os pontos positivos e os pontos críticos também, que há também. E eu gostaria, com a tua experiência, que você falasse um pouco do assunto para gente. Uhum, entendi. Isso aí é uma pergunta bem corriqueira, né, nos consultórios, mas assim, reposição hormonal, dependente do hormônio, não é uma contraindicação absoluta, depende do tipo de câncer também, né, quando se trata de reposição. Então, é algo assim que hoje em dia tem vários guidelines, tem vários protocolos, né, e vários estudos e artigos hoje que falam sobre reposição, os benefícios das reposições hormonais em casos de câncer, né? Então, assim, tem a questão da contraindicação absoluta e relativa, mas reposição hormonal em geral, hoje em dia, não tem que desmistificar isso aí, que não causa câncer, até tem benefícios na questão do câncer mesmo. Não só, né, Igor, eu sempre bato na tecla, não só eu como da parte da geriatria, eu costumo atender pessoas acima de 40 anos, né, Uhum, 40, 60, 80, que é a minha prática. E geralmente essas pessoas elas têm muita dificuldade porque vêm com essa cultura anti-hormônio, né? uhum, Então, assim, o maior medo está atrelado, sem dúvida nenhuma, a o câncer e as dificuldades em entender que o hormônio faz bem, ele também é um protetor cardiovascular. E então, assim, correto. eu acho que para todos nós, né, defensores da bandeira do hormônio, temos essa dificuldade, né? E em relação, Igor, à nutrologia, que também é uma das áreas que eu sei que você atua na parte de longevidade, Uhum. assim como eu, você também tem essa bandeira, graças a Deus, temos mais médicos se propondo a falar sobre longevidade, a mostrar o que é longevidade. Eu também queria que você falasse um pouquinho da sua prática, da sua clínica, sobre longevidade, da nutrologia na tua vida, em relação aos seus pacientes, com hormônio.
Então, vamos lá. Nutrologia para mim foi, na verdade, um achado. Um amigo meu que era foi meu sócio, a gente morou junto, que você deve conhecer, o Lázaro Lourenço, Conheço. eh, me colocou na nutrologia, né? Eu vi ele estudar sobre o assunto, quando a gente morava junto, e eu ainda estava na radiologia, na intervenção, e quis entender mais do que era a nutrologia, do que era aquele assunto que hoje tá um boom. Fiz uma prova, na USP, passei, era uma vaga, ganhei uma bolsa na USP e fui fazer. Me apaixonei, é uma coisa que eu acho que é para levar para o futuro, e isso é a medicina hoje em dia, né, não só as demais especialidades, mas a nutrologia engloba tudo, é um todo, algo que eu mesmo, com 10 anos de experiência e atuando em diversas áreas, não tinha conhecimento de algumas coisas. Eu falei: "Meu Deus, isso aí faz isso", sobre coenzima Q10, NADH, sobre tudo, né. E foi uma descoberta boa, e hoje é o boom, né, tem vários médicos se especializando nessa área. Eu acho demais, é sobre falar sobre a vida, longevidade, sobre os idosos que não são mais idosos, tá com 80, 70 anos, o pessoal tá caminhando, curtindo a vida. Meus pais mesmo vão fazer 70 anos e estão aí bem, e eu falei: "Meu Deus do céu, como que pode?". Mas a nutrologia hoje em dia é uma paixão, né. Eu atendo, em São Paulo, aqui no Itaim Bibi, em Florianópolis, em Jurerê Internacional. Tem uma demanda Tô tendo uma demanda bem grande agora, e eu acho que todo mundo tinha que passar por um nutrólogo, né, porque é o seguinte, ele é o único especialista hoje em dia que vai avaliar você como um todo, os déficits, minerais, vitaminas, em tudo que pode estar, fazendo algum distúrbio hoje em você que você não sabe, você só fica atrelado a fadiga, cansaço, ferro. Não, tem Tem N motivos. N motivos, e que a gente só fica atrelado aquela coisa da medicina, da faculdade, que nos ensina só aquilo. Então foi mais para se aprofundar mais nessa área, que hoje só cresce e que nos traz cada dia mais informação. E inclusive a questão de informação sobre mesmo, a questão dos hormônios. O pessoal dizia que dava câncer porque não conhecia. Hoje em dia, quando tem mais estudos, mais dados, a gente está desmitificando isso e tendo mais uma aceitação. E é interessante você falar, Igor, porque assim, a geriatria, algumas pessoas me perguntam, né? Mas, doutora, por que que você foi para geriatria, né? E assim, eu queria uma especialidade que eu pudesse englobar tudo. E hoje eu me vejo dentro da geriatria que quando as pessoas entram e conversam comigo, exatamente é isso, porque a minha visão, apesar de eu não ter feito nutrologia, os cursos e tudo, e a longevidade, ele tá. Eu até falo, eu às vezes não sei se eu faço longevidade ou se eu faço nutrologia, porque eles se Se englobam englobam. de uma tal maneira que a primeira coisa que um paciente entra no meu consultório, a primeira coisa, assim, 100% teu ferro, tuas vitaminas. Porque é uma coisa muito real. Então, assim, a gente sai daquela, ai, vou ver seu hemograma, ai, vou ver seu PCR, como se só existisse isso para se olhar, se fosse como os indicadores são muito maiores, né? Não, com certeza. E não só os indicadores laboratoriais, como os seus sintomas, Sim. né? Os sintomas. E eu atendo mulheres que elas chegam para mim desesperadas, do tipo assim, doutora, depois que, apesar de eu estar na geriatria, eu atendo mulheres a partir de 35, 32 anos, 30 anos eu já tenho uma boa. As mulheres já me procuram, né? Uhum. Por quê? Porque elas sentem dificuldades do quê? Da falta do libido sexual, né? E que automaticamente diminui completamente o libido da vida, o prazer em viver Sim, realmente é com certeza. alterado. E aí a gente começa a ter um papo e elas falam: "Doutora, eu já usei diversos gels". Eu: "Gel? Gel? Como assim gel? Uma menina de 35 anos, gel?". Já usei, assim, gel não com hormônio, gel de lubrificação, Sim. os diversos gels. "Doutora, não resolve, eu tô para me separar".
Então, assim, é muito desesperador, né? Então, eu vejo, assim, a necessidade da gente defender, e eu acho que a palavra, Igor, não é defender, é difundir o conhecimento, o que eu acho que nós temos hoje como, talvez até como obrigação, já que nós temos o conhecimento de difundir a prática da reposição hormonal correta, consciente. Eu sempre falo, a reposição hormonal inteligente e consciente. Eu acho que talvez seja essa a grande missão nossa. Não, com certeza, também concordo com você. E a gente está aqui para isso, né? Para falar um pouco sobre e para desmistificar e também conscientizar, informar os nossos telespectadores. Eu tenho isso comigo, sabe, Igor? É, e você, assim, falando, né? Eu acho, apesar da gente ser conterrâneo, eu e Uhum, Igor somos da mesmo lugar. Eu não conheci Igor em Rondônia, eu conheci já o Igor aqui em São Paulo. uhum. E assim, eu acho que tanto naquele momento que a gente se conheceu, Igor, foi um divisor de águas. Eu acho que tanto na minha vida como na tua, talvez na tua já vinha dividindo águas, né? Eu acho, mas eu tenho certeza que na minha vida foi um maior divisor de águas, porque naquele momento eu entendi que eu precisava, não estávamos falando de financeiro, não estávamos falando de ter ou não ter muitos pacientes, Uhum. mas de trazer uma missão, um conteúdo de verdade e um conteúdo atualizado para as pessoas. E eu percebo, Igor, que você tem também essa chama, você está sempre em uma nova especialidade, você está sempre buscando novos conhecimentos. Agora eu sei que você também está dentro da psiquiatria, trazendo o conhecimento da psiquiatria, de como é importante essa reposição hormonal para a psiquiatria. E assim, eu queria também que você falasse um pouquinho mais sobre a importância dos hormônios, mediante a parte psíquica. É, né? Hoje em dia a gente sabe que vários problemas psiquiátricos têm como origem déficit de vitaminas, déficit de, né, de hormônios, né? Isso está bem difundido, né? Tem vários guidelines, tem vários artigos hoje que falam isso e também nos orientam a, né, investigar essas causas como primeira opção de tratamento, não já tratar com, né, remédios para psiquiatria, de antipsiquiátricos, né? E, inclusive, eu que puxo mais pro libido, né, Igor? A primeira coisa que, assim, que eu sei que detona um paciente que já está num problema com libido é o próprio medicamento, né? Assim, aí você fala assim para mim, tá, mas aí eu não vou dar mais medicamento? Não, eu não estou falando isso. Nós não estamos fazendo uma apologia contra a medicação psiquiátrica, longe disso. Óbvio. Ela é muito fundamental. Só que precisamos também ter um Investigar a olhar, causa. exatamente, ter um olhar mais central, mais, digamos, mais completo sobre a coisa, Uhum. né? Aí, quem sabe aquilo ali não é um hipotiroidismo, uma deficiência de ferro, algo do gênero, que a gente possa resolver sem partir para um medicamento que vai dificultar ainda mais o sintoma principal. Isso, hoje em dia está sendo bem difundido isso, a questão de analisar como um todo, por isso que a nutrologia, assim, né, essa área é uma área abrangente, que é investigar, na verdade, a origem, a causa, né, não já partir para as medicações teoricamente mais agressivas, né, repondo algum hormônio, ou repondo alguma vitamina, né, dando um antioxidante, então pode melhorar já os sintomas e nem partir para outra terapêutica, né, uma terapêutica mais agressiva, né. Então, assim, essa questão da psiquiatria é algo que tem bastante gente fazendo, tá bem difundido e é um alívio, né, que você já tem uma outra opção de tratamento, né, um pré-recurso para melhorar a qualidade de vida desse paciente e tratar de verdade a origem, a causa. É isso, eu vejo essa mudança também. Eu já vejo que está vindo essa nova onda, essas novas mudanças. E também eu percebo, Igor, que a nutrologia ela deu uma mudada. A visão da nutrologia ela deu um boom.
Antes a gente ouvia falar muito da nutrologia, mas uma nutrologia mais ligada ao esporte, à performance corporal em relação a treinos, a atletas, né? Você Uhum, falava assim, eu sou nutrólogo, então existia aquele estigma, uhum, então nutrólogo vai passar bomba, nutrólogo vai passar, como gerando já essas nomenclaturas já preconceituosas em uhum. cima de algo tão bom, tão benéfico. É, quando você fala nutrologia, sempre vem para mim, basicamente, o médico, você é nutrólogo, você passa tal hormônio, né, passa aquilo, não. Nutrologia, ao meu ver, obviamente, a gente vai conseguir, tratar uma reposição hormonal, um emagrecimento, que é o meu foco hoje principal, né, emagrecimento, uma questão de hipertrofia, mas falando mais no geral de saúde, né, longevidade, de ter uma qualidade de vida, melhor e você ter uma composição corporal também melhor, obviamente. Até porque, Igor, a autoestima faz parte do pacote demais. Não, pra tudo, autoestima pra Né? tudo. Gente, a autoestima tanto se bate em cima da autoestima que eu não entendo por que que brigam com essa autoestima. Isso é vaidade. Eu entendo que há um limite para tudo, mas assim, a autoestima não pode virar o próximo bicho que vai ser atacado. Não se pode mais falar, porque alguns termos a gente não pode mais falar. É. Né, já está assim, está colocado como quase proibido na classe médica falar. Uhum. Nós não podemos deixar que isso aconteça com a palavra autoestima, porque a autoestima não está relacionado somente a, a um a ir para academia, a ter um corpão, isso faz parte do pacote. Tem pessoas até que nem têm essa necessidade para se sentir bem, mas a autoestima é fundamental para eu começar a tratar, porque não adianta, eu sempre falo para as minhas pacientes, não adianta por exemplo, não há falta de libido sexual. Não adianta eu só te dar hormônio. Se você não melhorar se você não conseguir se olhar no espelho, se você não fizer as pazes com você, nada vai adiantar. Mas com certeza, né, a autoestima acho que para todo mundo é fundamental, né, você não tem que, nunca banalizar isso, até porque, assim, eu posso falar por mim, agora, eu estava muito eu falo sobre peso, mas estava obeso, com Fale, doutora, a gente adora ouvir com os relatos c pessoais. então, eu estava com 142 quilos, né, e eu estava com uma autoestima baixa, né, estava gordo, obeso, fadiga, falta de ar, não conseguia, amarrar o sapato, apneia do sono, ronco, eu não dormia com uma pessoa, porque eu tinha vergonha, era bizarro. Terminei relacionamento por causa disso, por minha causa, eu tinha vergonha da outra pessoa. Assim, você tá numa situação dessa, obeso, todos os seus, enfim, hormônios, né, vitaminas desreguladas, né, você com certeza absoluta não vai estar bem, não vai estar com uma autoestima boa, não conseguia se ver. Minto, eu conseguia me ver no espelho, mas eu não identificava o Uhum. quanto que eu estava gordo. Isso é bizarro, porque você se acostuma, né, óbvio, e as pessoas falando, e as roupas aumentando, tudo mais, aquela coisa toda. Então, assim, depois que eu tomei vergonha na cara, mudei a cabeça, vou emagrecer, vou melhorar a qualidade de vida, vou fazer, não é só ganhar dinheiro, né, não é só você ter um bom trabalho, é você ter um todo, né. E minha vida mudou, sim, bizarramente mudou, 143, estou com 110, Nossa, uma e boa diferença. pô, 30 quilos aí, e E sem só bariátrica, né, não, amigo? sem bariátrica, Sem é só balão sem gástrico. nada, só mudei o estilo de vida, comecei a fazer eu era um cara sedentário desde 10 anos de formado, quando eu formei, eu era bombado antigamente e Mentira! desleixei. Não, Era temos que trazer foto dele bombado, não. gente. E aí eu deixei e um cara de 10 anos sem fazer uma atividade física, eu não caminhava 100 metros, 10 anos. E agora eu mudei o estilo de vida, melhorou tudo, melhorou o sono, melhorou a apneia, melhorou tudo, libido, tudo. Então, assim, você que está escutando aí, se identificou com essa situação, procura um médico, um especialista, ter qualidade de vida é a melhor coisa do mundo, você se olhar no espelho, se gostar, né.
até mesmo você arranjar um parceiro, uma parceira, você tem também que você ia gostar de estar com uma pessoa assim, você tem que pensar nisso. E então, assim, procure uma ajuda que talvez você esteja precisando. Eu não necessitei, não pensei também de fazer bariátrica e nem balão, só mudei o estilo de vida, né, e com ajuda, tomei algumas vitaminas, né, que dão, energia, enfim, e mudar a cabeça. Tudo é mudar a cabeça, fazer o principal de uma emagrecimento chama déficit calórico principal, tá. Tem alguns pilares de emagrecimento que eu vou falar aqui. Você ter um sono bom, tá, essencial. Você fazer atividade física, alimentação com um nutrólogo e uma nutricionista para fazer o déficit calórico, comer a quantidade certa de alimentos. E outra, você pode comer tudo que você quiser. Tem até algumas pessoas fazendo dieta com pizza, hambúrguer, não que seja o ideal, né? Mais coisas, e emagrecendo, tudo aplicando déficit calórico, tá? Então, você tem que mudar o seu estilo de vida para você conseguir isso. E outra, você tem que Igor, virar uma rotina. Igor, explica pra gente, assim, porque, assim, a ideia é que os ouvintes, eles também consigam entender bastante clareza o que a gente fala. Uma dieta com déficit calórico, Uhum. como que isso se aplica? Para ele entender, porque até então hambúrguer, pizza, nem todo mundo consegue ter essa visão do que é uma dieta com Uhum. déficit calórico. Então, basicamente é uma dieta você consumir, né, alimentos ao longo do dia que tenha uma quantidade X de, para uma mulher, uma quantidade X de calorias, né? Você vai com um nutrólogo, nutricionista, fazer essa dieta, você tem que, mais ou menos 1.200 calorias, 1.400 calorias para homem, para mulher um pouco menos, e você consumir aquilo durante o dia, e você também fazer atividade física e tudo mais, atividade física e tudo mais disso, que você consegue uma perda de peso, né? Não é difícil, saber os alimentos certos para comer. Exemplo, às vezes eu como chocolate, né? Eu como chocolate sem açúcar, tudo mais. Eu não deixei de comer nada, só melhorei os alimentos e quando eu quero, eu faço o meu cálculozinho lá, não, acho que vale a pena isso e isso, eu troco, faço Fazer umas trocas, substituição, uma né, Igor? substituição. Então, isso aí é o principal, né, dos pilares do emagrecimento. E outra, beber bastante água. Você tem que beber bastante água, tem que beber lá seus 30 ml aí por quilo peso, 3 litros de água ali, 4 litros de água por dia, porque ajuda no metabolismo e ajuda a emagrecer. Fundamental, é o quarto pilar, beber bastante água. E assim, Igor, já que a gente está falando bastante sobre sedentarismo, obesidade, eu acho que esse é um tema assim crucial, sabe? Porque hoje nós temos aí a obesidade como uma das doenças, 50% da população, hein? uma das maiores doenças, né? É E um mercado vasto, né? Uhum. E eu queria falar com você, assim, hoje também está muito na moda, assim, tô obeso, quero emagrecer, vou fazer uma bariátrica, vou fazer, a gente sabe que tem algumas técnicas da cirurgia bariátricas, né? Umas mais invasivas, outras menos invasivas. E existe também o balão gástrico, que é outra opção que, né, você tem aí no processo de emagrecimento. Mas, assim, eu queria que você falasse, ressaltasse a importância. Eu também sou dessa tecla da importância de começar a mudar o estilo de vida, porque inicia-se na cabeça o processo de emagrecimento, a gente sempre fala, inicia pela cabeça. O corpo é consequência, a causa está na cabeça, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco. Bom, primeiramente falar que mais da metade das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, depois de X anos, volta o peso do início. E Ou sem contar seja, que são nossos pacientes, tem que ser nossos pacientes a longo prazo, porque não, nada orar. não, a longo prazo não, o resto da vida, tá? Porque você faz a cirurgia bariátrica, né? São dois tipos de cirurgias, né? Restritivas, enfim. E nisso você não consegue absorver mais as vitaminas e minerais essenciais para você sobreviver. Ou seja, você vai ter que repor
a cada 2, 3, 6 E meses. de preferência via venosa, viu, gente? O via venosa eu nem discuto mais, né? Porque, Não, mas vamos assim, ressaltar isso, porque eu vejo muita gente ainda tomando via oral, entendeu? não, eu só vou falar, biodisponibilidade do injetável é incomparável quanto a via oral, tá? E essas pessoas têm que fazer essa reposição e entre parênteses, vegetarianos também, porque não Uhum. consomem, né, carne, enfim, de origem animal e tem que fazer também E tem um reposição. déficit de vitamina alto. Isso. E a questão da bariátrica, da cirurgia é o quê? De tudo isso que a gente está falando, de emagrecer tanto de forma natural, com medicamentos ou com a cirurgia, você tem que mudar isso aqui. Isso aqui tem uma coisa que também envolve em tudo isso, que é a compulsão alimentar, que é uma doença psiquiátrica. Com Ou certeza. seja, você aqui, que se caracteriza? Você querer comer tudo aquilo numa única refeição, aquela compulsão, quero comer doce, quero comer salga, tudo, comer tudo. Eu tive isso depois que. Engraçado, mesmo médico, depois que eu comecei a fazer psiquiatria, eu falei, caraca, quando eu estava estudando, eu falei, "Meu, sou eu tenho compulsão alimentar, Mas eu cara." acho que todo mundo que passa pela disciplina de psiquiatria, ela descobre que ela tem tudo. É, e isso aí a gente tem que ficar bem atento, porque é uma doença, né? Tem que tratar. E as formas que a gente tem de emagrecer, né, ter uma vida mais saudável, que tudo também implica na circunferência abdominal, né, que Sim. tem o... Risco cardiovascular. É sobre isso. Eu tenho que falar, é sobre isso. Então, assim, você procurar ajuda da melhor forma, se for o único jeito de cirurgia, se for colocar balão ou se for da forma ideal, é procurar ajuda, diminuir as medidas e ter uma vida com qualidade, porque eu pretendo viver até uns 90 anos aí, né, hoje em Ixi, dia, vai ser né. meu paciente Uhum. bastante tempo, É. hein? Então é sobre você ter uma qualidade de vida, você aproveitar mais e tá com a não vou falar idoso, né, vou falar com a melhor idade, bem, andando com disposição, não Mas tá. idoso, Igor, é engraçado porque idoso, inclusive eu escrevi um trabalho sobre isso, a gente também de tirar o preconceito da palavra idoso. Assim, às vezes, nós mesmos, nós, pessoas, temos esse preconceito, sabe? Uhum, Ai, sou idosa, como se o idoso, ele fosse igual a velho, como igual a algo que não é mais útil, uhum, sabe? E não, nós, né, não é isso, porque é o que você falou no uhum. início. Nós temos pessoas, temos idosos de 60, 80 anos produtivos, pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão fazendo a diferença na vida de tantas outras pessoas, né? Sim, com certeza. E então, assim, é ser um idoso, aceitar a terceira fase da vida, mas aceitar de forma plena. Você passar pela terceira fase como você passou na segunda, Isso. na primeira. Claro, sempre com restrições. Toda fase tem sua restrição, mas não com tanta dificuldade e não com tantas doenças que a gente vê o leque aí cada dia surgindo 2, 3 doenças e a parte médica fica assim, meu Deus, de onde está vindo isso? Uhum. Agora, Igor, uma outra coisa que eu achei interessante quando você Você é uma falou. ótima apresentadora, hein, gostei. Ah! Você Ai, fala muito bem na Deus! frente das câmeras, eu tô aqui travado aqui, Ai, Pedro. Deus. Ai, Deus. Eu só, olha, gente. Ó, minhas perninhas aqui não param de balançar. Mas é, tem uma coisa que você falou, Igor, que me chama muito a atenção, porque eu vejo essa realidade nua e crua na minha frente e muitas vezes, assim, sem poder dar voz a isso. Quando você falou assim, eu mesmo médico, passei, me via no espelho, sabia das dificuldades, mas gente, hoje, infelizmente, nós temos a nossa classe é uma das classes mais doentes. Nós temos hoje a classe médica, eu- seja qual for, a obesidade dentro da nossa classe, ela é imensa, Nossa. porque nós vivemos uma rotina de tudo que a gente fala para o paciente, gente, vocês têm que ter uma vida tranquila, tem que ter horário para lazer, tem que ter um momento. Todo mundo tem isso, a gente Uhum. fala isso para todo mundo, mas nós mesmos quantas 24 horas, 48 horas nós rodamos aí sem nem ir para casa, né? Quantas vezes a gente passa por isso, comendo pizza, sanduíche e só. Eu já tive momentos
momentos até que eu passei, acho que uns 3 dias sem colocar um prato de legumes e de salada na minha frente. E eu falava, meu Deus, onde eu vou parar? Eu acho que isso aí é 100%, né, dos médicos, né, a qualidade alimentar de todos é bizarramente ruim, se alimentam, mas não qualidade, sem vitaminas, sem nada, enfim. Fico pensando, no nosso intestino e essa desbiose que deve estar comendo só, hambúrguer, pizza, né. Essa foi uma das causas que eu cheguei a meus 142 quilos, porque eu vivia no plantão, trabalhando que nem louco e comendo só besteira. E tem uma coisa, né, a gente trabalha, trabalha e tem na cabeça da gente tem o mecanismo de recompensação. Vou comer isso porque eu mereço, Porque porque eu eu tô mereço. trabalhando. Então isso também tomar bastante cuidado, né, mas é 100%, né, de quem trabalha aí, vive nessa vida de médico de plantão, Na área tá da supo saúde no geral, né, Igor? Na área no geral. todos, na verdade, todos os colegas, é Colegas multidisciplinar, enfermeiros todos. também, nossa, é sempre uma grande dificuldade para a gente essa parte de alimentação. E a gente chega tão esgotado que a gente fala, nossa, não, eu vou para tudo, menos para academia. É, Sempre é assim, né? sempre, sempre. Então a gente precisa realmente dar um start, sabe? Na vida de verdade. Uhum. Hoje eu falei dentro do Uber e eu até gostei dessa frase que eu falei, que eu acho que eu vou até colocar ela assim como um rol das minhas frasezinhas, que eu sou cheia de frases, todo mundo sabe que eu gosto de frases, gosto de poemas, essas coisas. E a gente tem que viver a vida. A vida ela é feita para viver, mas é Sim. para viver, não é para sobreviver. Nós muitas vezes estamos passando pela vida sobrevivendo. Uhum, E, infelizmente, nós procuramos outras pessoas que também estão na mesma situação de uhum, sobreviventes. uhum, E que, infelizmente, esses sobreviventes, eles estimulam a você a sobreviver e não a viver. uhum, Então, eu acho muito importante, Igor, quando você chega aqui e dá o seu relato. Gente, fiz nutrologia, sou nutrólogo, uhum. tô tentando emagrecer, tô tentando mudar, tô aqui, eu tô fazendo, mudei meus hábitos de vida. Eu acho que isso é vida real, isso é real, porque o paciente, ele é vida real, igual a gente, sabe? É engraçado você falar isso, que eu tive um questionamento de amigos próximos, assim, eu achei engraçado até. Eu levo sempre no esportivo, sou um cara bem tranquilo, eh, cara, sou um bem tranquilo. E é aí que acontece, eu comecei a fazer nutrologia e eu estava com meus 140 quilos. E me perguntavam: "Você vai atender nutrologia?" Porque na cabeça do pessoal, nutrologia, o cara tem que ser bombadão ou um físico escultural. E eu falei: "Não, vou atender, mas obviamente eu vou aplicar o que eu tô aprendendo em mim". E esse é o resultado, né, do 142, tô com 110, tô fazendo uma vida mais saudável e tudo mais. Mas, assim, engraçado o preconceito que a pessoa tem. E eu acho assim, tá certo, e foi um dos estímulos meus para eu emagrecer também. Questão do preconceito externo, tudo mais. E também eu queria mostrar para as pessoas, né, eu emagreci e que ela pode também, porque minha vida era totalmente desregulada para tudo, nada. Então, eu acho que o objetivo da nutrologia na minha vida, depois da medicina e tal, tudo mais, é mostrar para a pessoa que ela também pode, porque mais de 50% da população é obesa e eu tô mostrando em loco de que você consegue. Exatamente, eu acho isso incrível, Igor. É, eu também, ó, você vê, todos nós passamos por preconceitos, né? Quando eu decidi, quando eu fiz aquele relato, né? Eu contei a história do Doutora Libido em um outro momento, em uma outra Uhum, entrevista. Eu contei da onde surgiu o Doutora Libido, né? Que foi um paciente e tudo que me chamou, e eu mesmo, na hora, falei, doutor, como assim, doutora libido? E ele me deu aquela chamada de atenção. uhum, Mas, doutora, você sabe o que que é libido? Aí uhum, eu, sei. Doutora libido, libido é o prazer em viver. E aquilo realmente fez sentido, aquilo entrou dentro de mim. Hoje uhum, eu me considero 100% doutora libido. uhum. Ok, para mim tá tudo certo. Sim. Mas quando eu chego nos colegas e Uhum, falo, doutora libido, é sempre com esse deboche também. Ah, agora você virou a doutora libido. E eu falo, gente, por que tanto preconceito? Libido? Gente, o libido sexual que todo mundo linka o libido, uhum, eu afirmo aqui que mais de 60% hoje da população precisa de socorro no libido uhum, sexual. Fora uhum, o libido da vida, que o libido sexual zerado, ou quando tá
20%, Uhum, 10%, isso porque a vida tá muito ruim. O uhum, libido da vida também tá muito ruim. Agora, gente, nós não podemos criar esses tabus entre a gente. Você, um obeso, uhum, indo fazer nutrologia, para mim é o maior exemplo. O paciente vai olhar para você e vai dizer assim: doutor, o senhor conseguiu. Eu também uhum, posso conseguir. uhum. Eu acho isso incrível. Eu acho que isso aí é uma missão de vida. Isso eu gostaria muito de ser atendida por uma pessoa que vivesse o que faz. Uhum. Eu acho que essa é a diferença da medicina antiga, onde o médico ele não precisava ser nada. Ele era o médico. E hoje o médico, ele precisa pregar, viver o que ele prega. Não dá mais só para ficar, não. Não pode, não pode, não deve. Enquanto eu estou fazendo a mesma coisa, ou pior do que o paciente. Eu acho o seguinte, questão que eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com a vida dos outros do Sempre. que a Não, é sua. sempre. Eu falo por mim, eu, graças a Deus, estou com uma vida bem, estou estável. E eu não ligo mais o que as pessoas falam ou o que apontam de mim. Já fui, já, enfim, já me julgaram por várias coisas, coisas que eu nem fiz. E depois, obviamente, né, com o tempo você descobre, enfim. Mas é você não ligar, você fazer o certo, você não prejudicar ninguém, você, na medicina mesmo, você aplicar o conhecimento que você adquiriu, né, de um guideline, coisas, não fazer coisas absurdas, né? O que dá o problema dentro da nossa área é você inventar coisas, fazer coisas absurdas, mas você fazer o que está se aplicando de um guideline, de um artigo que você leu, que está publicado bonitinho, então, assim, eu acho assim, conhecimento é tudo, você, outro caráter, você não fazer mal ao próximo, né? E você também, a questão de te julgarem, você ficar na sua, deixar o tempo responder por isso. No meu caso, eu acho que muita gente já me julgou e alguma coisa assim, enfim. Mas sempre, sempre, aí, meus 10 anos de formado, meus 43 anos aí, graças a Deus, minha mãe e meu pai me criaram muito bem. Eu tenho uma Gente, educação, ele é assim mesmo, tá? eu tenho uma educação boa e também discernimento. Acho que a pessoa tem que ter discernimento de fazer a coisa certa ou errada. Se fazer a coisa certa, não tem o que dar problema. Espera, a pessoa Consciência vai jogar. tranquila, né, amigo? Outra coisa, que sempre aconteceu muito comigo, minha mãe falou: "Meu filho, o pessoal tem muita inveja da sua vida, o pessoal tem muita inveja de você". E é verdade. Eh Ai, conta, Igor, como é que a gente blinda? Ensina para nós aqui. não é nem isso, é você ter uma religião, qual que for, você acreditar em Deus, Ai, falei sobre isso hoje com o paciente. e você fazer o certo. É isso, é você fazer o certo, fazer o que está escrito ali, no que você aprendeu, não inventar coisas. Você só aplicar o certo, ser cordial, falar um bom dia, boa noite, obrigado, tudo bem. É isso. Acho que medicina é bastante conhecimento, conhecimento, mas parte disso é a humanização, né, o bom trato com a pessoa, ter empatia. Eu Eu, acho que é fundamental. hoje, inclusive, todo mundo que me conhece sabe que eu sou a emocionada da história, né? Todo mundo sabe que eu sou emocionada e eu mesmo assumo a minha emoção à flor da pele. Uhum, E hoje, hoje me fizeram uma pergunta, eu saindo do consultório, a secretária falou assim para mim, doutora, como é que você consegue diferenciar a emoção do seu trabalho, da parte técnica? Porque a gente, ela é técnica, né, de enfermagem, e ela falou assim, porque a primeira coisa que eu aprendi no meu curso técnico é que eu não posso misturar o meu lado emocional com o meu trabalho. uhum. Aí eu virei para ela e disse assim, bem, eu não aprendi essa lição, eu devo ter faltado no dia dessa aula. Se passaram para você, também provavelmente passaram para mim também. E eu faltei nessa aula, graças a Deus que eu faltei. Não se para, você não separa quem você é. Então, não tem como separar. Você é o que você é.
entendeu? Então eu sou emocionada e eu falo com meus pacientes, tem paciente que eu choro, tem paciente que eu dou risada, tem paciente que eu faço consulta, o paciente vira meu Uhum. terapeuta ali. Então, assim, é isso, é essa troca, é o que você falou, é ser verdadeiro com você, com seu propósito, independente. E, Uhum. gente, ele é tudo isso mesmo que ele tá falando, tá? Uhum. Porque de vez em quando eu ligo Uhum. para ele, eu mando mensagem, eu falo, Igor, e ele, não, calma, respira, não é assim, deixa isso para lá. Porque nós mulheres, assim, a gente tem mais dificuldade em aceitar certos comentários, né? Mas é verdade, a gente precisa ter mais consciência também, até por falar, né, amigo? Às vezes também a gente fala demais quando não tem nada a dizer. E o que eu gosto de medicina, gente, é isso. Porque a gente começa falando de um tema, e Uhum. aí a gente muda no meio do tempo, e depois a gente já finaliza com outro. Porque a vida é isso. O dinamismo da vida é isso. Nós somos um seres dinâmicos, nós estamos em processo de evolução. Não tem como eu separar a minha cabeça do meu coração, do meu estômago. Não existe essa separação. Nós somos um ser único, e isso que faz da gente ser singular, ser único na forma de ser. Por isso que quando nós decidimos fazer o papo, né, ter essa conversa sempre com uma pessoa assim, a minha ideia sempre foi trazer uma pessoa que eu tenho admiração para falar, Oh, pessoas obrigado. Uhum. que eu vejo como fonte de inspiração, porque Igor, hoje nós só falamos de medicina aqui, mas Uhum. você é uma pessoa de inspirar em vários sentidos. Gente, o Igor, ele me inspirou demais. Talvez ele nem saiba disso, mas quando eu falei para ele que foi decisivo, foi uma mudança de águas para minha vida, Uhum. quando a gente se conheceu. Nós estávamos num curso muito importante para a gente e nós nos conhecemos num curso. E naquele momento, eu toda lá, né? Ele fala que ele é travado. Não, eu tô travado, você fala bem nas câmeras, mas eu estava super travada. Eu, não, não, Igor, tem que ir com calma e não sei o quê. Ele virou para mim e disse: Nathalie, para, você tá pronta, você sabe, vai, só vai. E aquilo, assim, ele mal me conhecia. E ele viu e ele me deu o maior incentivo. E eu acho isso, Igor, que você traz isso para as pessoas. A sua história, tudo que você já construiu, tudo que você está Obrigado, fico até construindo. constrangido. Que constrangida! Eu acho que as coisas boas elas têm que ser faladas e divulgadas, né? Porque nós também somos pessoas, nós não somos só médicos, nós somos seres humanos em Sim, com construção, certeza. né? Em constante evolução, né? E graças a Deus que é evolução, né? E Uhum. involução também, né, gente? Que de vez em quando a gente dá uma derrapada, mas faz parte, né? E, enfim, Igor, esse bate-papo foi incrível, maravilhoso. Amei estar aqui com você. Eu também amei, obrigado pelo convite. Desculpa aí eu estar um pouco travado, mas a próxima eu vou estar melhor, eu dou mais conteúdos. Gente, olha, sigam o Igor também nas redes sociais. Gente, ele faz aqueles vidinhos que eu não sei fazer, mas ele vai me ensinar hoje, tá? Que ele coloca os vídeos e fica dando dica nos vídeos, mas ele vai me ensinar hoje que eu vou começar a fazer isso também, tá, Não, gente? você tá dando aula, você tá dando aula. Ah, que isso. Igor, então, assim, eu gostaria que você finalizasse a Uhum, nosso bate-papo, que, assim, muito obrigado, eu agradecer uhum, aqui em nome de todo mundo que está ouvindo, né, que está uhum. ouvindo aí o papo com a doutora Libido, e dizer, assim, que você é enorme, que você é grande demais, e muito bom saber que você está com a gente. Pô, depois disso aí fica primeiramente queria agradecer o seu convite, né, tá aqui pra mim é muito importante, você sabe, se eu não estaria em Floripa. É verdade, gente, ele deixou de estar em Floripa para estar aqui. Mas, assim, primeiro agradecer, o convite, novamente. Você que está assistindo, escutando, enfim, qualquer horário do dia, você, se tiver se identificado com algum desses contextos que a gente comentou aqui, ou a questão do emagrecimento, ou está obeso, procure o seu médico, tá, que ele pode te ajudar de diversas formas, né. A questão da reposição hormonal. Reposição hormonal você pode fazer em pacientes com câncer, dependendo do câncer, não tem algumas contraindicações relativas e absolutas, mas tudo é individualizado, você pode fazer a reposição, tem que ver a questão também, da o quanto você vai fazer bem para esse paciente, né, melhorar a vida dele, porque, câncer a gente sabe que é uma doença complicada, então a questão de reposição hormonal, não só hormonal como não hormonal, é essencial hoje, em alguns casos de câncer,
né? E primeiramente você que é médico, acha que você só formou, fiz cirurgia, fiz clínica médica, fiz, enfim, qualquer coisa. Você nasceu para aquilo? Não, você pode fazer o que você quiser, você é maior do que isso. Você pode fazer uma autoespecialidade, uma nutrologia, enfim. Ou Não abrir a fica mente, né, amigo? Também bom, para as outras ou abrir a mente especialidades. para outras especialidades, né? Eu acho que isso é fundamental, você está em constante crescimento e evolução, tá? E uma dica que eu dou para todos meus amigos médicos da área da saúde: empreenda, não fique só na medicina. Tenha a sua segunda, terceira, quarta fonte de renda e busque conhecimento, tanto se for investimento, imóveis, tudo mais, porque o que a gente tem mais hoje no Brasil é médicos, vocês devem estar na vida de plantão aí, fazendo plantão com 60, 70 anos. Então, você que é jovem, consegue mudar isso, tem a oportunidade de mudar isso. Então, procure um assessor de investimento ou invista em alguma coisa, empreenda, como eu fiz, para você ter uma liberdade financeira e você ter uma vida melhor, dar qualidade de vida para sua família, para o seu filho, quem tiver filho. E é isso. Eu acho que, assim, o intuito de estar aqui é conversar e falar um pouco da minha experiência aí de vida, do que eu conquistei com meus 34 anos, e não só pelas formações, mas eu acho que o maior mérito é a minha cabeça aberta para diversos outros, negócios, empreendimento que me dão minha fonte de renda hoje em dia. Igor, deixa aí suas redes sociais para que as pessoas possam ter acesso. Elas vão estar, tá? Mas assim, já Sim. deixa aí pra gente. Vamos lá. Eu tenho o meu Instagram, né, que é Dr. Igor Caldas. Podem seguir lá. Eu estou postando alguns conteúdos relacionados à nutrologia, mas agora estou postado sobre tudo que tem aí nível mundo. E sigam também o Vistas Genitar, é um empreendimento, um hotel que eu sou sócio investidor. Sou Viu, dono gente? Eu do falei para vocês, segura esse homem. Vistas Genitar, na Serra Catarinense, 1 hora de Florianópolis. É um lugar maravilhoso. Quem vê as fotos lá, vídeos, vão se encantar, né? Espero ter ganhado um voucher, viu, gente? Não, você já foi convidado com o maridão para ir com as Ah, crianças lá. É um empreendimento incrível, tá? É 1 horinha de Florianópolis, é antes da Serra Catarinense, que é 5, 6 horas, 4 pouco horas, é 1 hora lá. E tem um visu maravilhoso. Lá neva, chega a nevar 1 ou 2 vezes no ai, que ano. tudo. E os chalés são chalés maravilhosos, nível é lindo, maravilhoso, vale a pena você curtir lá. E é isso, queria mandar um abraço para todo mundo, meus conterrâneos médicos de Rondônia, todo mundo que está escutando de Rondônia lá. Eu amo meu estado, minha família tradicional de lá, mas eu fui para outro rumo, fiquei em São Paulo e Floripa, mas tenho vários amigos, várias coisas lá. E é isso. Muito obrigado por vocês terem nos escutado aqui ou visto esse podcast. Agradecer novamente a você, meu bem. Obrigado pelas palavras, estou até encabulado agora. E é isso. Qualquer coisa, se quem quiser alguma informação de qualquer coisa, ou ajuda, tô indo, o que eu faço para ir para fora, que eu fui muito cedo para fora, né, de Porto Velho, sozinho lá e tal. É só mandar mensagem aí que a gente tenta orientar da melhor forma para você não passar os perrengues que a gente passou. Tá certo, gente. Então, até a próxima. E esse aqui foi um papo com o Dr. Igor Caldas.